Olá, doutor Bernardo, boa noite. Olá, Aretusa, boa noite. Muito obrigado pelo Bom, convite, viu? nós do CRO-MG que já agradecemos, né, desde já aí a sua participação, esse tempinho que o senhor está tirando para estar aqui com a gente, informando a classe de um assunto extremamente importante, né, doutor Bernardo? Para mim é um prazer enorme, é um assunto muito importante, tá na pauta atualmente no momento, né? Se tornou aí uma lei agora no final do ano para todos nós, e isso pega a área da saúde, isso pega a área da odontologia com muito vigor, e a gente precisa aí entender essa transformação para caminhar sem preocupações, sem muita turbulência nesse nosso 2021. Com certeza. Mas, doutor, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para o senhor se apresentar aqui um pouquinho para a gente. Perfeitamente. Bom, para quem não me conhece aqui, meu nome é Bernardo Grossi, eu sou advogado, sou presidente hoje da Comissão de Proteção de Dados da OAB de Minas Gerais, e o meu histórico nessa... Já fazendo um recorte aqui, viu, Aretusa? O meu histórico aqui nessa área é porque quando começou a se falar em LGPD aqui no Brasil, eu dei uma sorte muito grande, isso coincidiu com a minha pesquisa de doutorado, coincidiu com a atividade de consultoria empresarial que o meu escritório já fazia. Então, a gente conseguiu unir o útil com o agradável aqui e entender um pouco mais dessa lei, dessa transformação, o que muda para a gente, principalmente o que muda para quem hoje faz marketing digital, para quem pratica o outbound em redes sociais, por exemplo, aqui mesmo no Instagram. Eu sigo muitos cirurgiões dentistas, alguns são meus amigos, outros não, mas que têm uma presença muito marcante no Instagram, muito forte, e a LGPD se aplica a tudo isso, ao uso de dados pessoais para atividades de marketing, mas também para o uso de dados pessoais num consultório, para um cadastro de cliente. A gente tem algumas pequenas regras que as organizações precisam entrar em conformidade de um modo geral. Então, o meu histórico aqui na área é basicamente esse. Hoje, desenvolvo atividade de consultoria focada nesse assunto e estamos aí cheios de exemplos e casos para a gente trocar experiências aqui. Que bom, viu, doutor Bernardo? Mas então, iniciando o nosso bate-papo, vamos começar a falar o que é a Lei Geral, né, de Proteção de Dados. Olha só, a Lei Geral de Proteção de Dados, o LGPD, é uma lei que está vigorando aqui no Brasil desde o dia 18 de setembro desse ano, de 2020. E é uma lei que entrou em sintonia com mais de 130 leis ao redor do mundo. Então, na União Europeia, a gente tem leis sobre isso desde a década de 80. Nos Estados Unidos, temos aí leis esparsas desde a década de 70. Aqui do lado da gente, a Argentina tem uma lei dessa há 18 anos. E essa é uma lei que regula o uso de dado pessoal. Sendo dado pessoal, qualquer informação relativa a uma pessoa. Então, qualquer organização hoje, por mais que às vezes ela não pratique uma atividade de varejista, por exemplo, ela tem funcionário, ela tem uma secretária, ela tem um assistente, e ela usa, ainda que em menor grau, dados pessoais desses funcionários. Então, as organizações, todas elas, das maiores e mais complexas até as mais simplificadas, passam a entrar nessa regra de respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, fazer um uso consciente dos dados pessoais e adotar boas práticas para evitar aqueles casos tão famosos que a gente já está habituado a ver na mídia aí, que envolvem não só vazamentos de dados, né, que é uma questão às vezes até tecnológica, mas que também estão relacionados a processos internos não adequados, que expõem esses dados pessoais a risco. Então, essa lei, a LGPD, é uma lei que vem proteger o cidadão comum, o consumidor, o cliente, do uso indevido ou do uso abusivo
dos seus dados pessoais. E às vezes, leitores, isso acontece até intuitivamente, sem querer, com a melhor das intenções, mas a organização às vezes tem uma prática que não é considerada uma boa prática à luz da LGPD e pode ser penalizada por não ter essa boa prática. Ou seja, esse conhecimento é necessário para o cirurgião dentista, né? Sim, com certeza absoluta. Conhecer a LGPD hoje é tão básico quanto conhecer uma lei trabalhista, quanto conhecer um código de defesa do consumidor, né? Eu estou falando de leis aqui, claro, que é a minha praia, né? Que eu sou advogado mesmo, mas essas leis que eu estou citando se aplicam para o cirurgião dentista no dia a dia mais básico dele. Ele vai contratar um assistente, uma secretária, vai colocar um parceiro ali numa sociedade. A gente vai ter a aplicação dessas leis para essas relações. E a LGPD... Também envolve os próprios dados de um paciente também, né? Principalmente. Quando a gente pensa num consultório, numa clínica, o grande foco da LGPD são nos dados de pacientes. Porque são os pacientes que vão ter o maior volume, né? O número de funcionários é reduzido proporcionalmente falando em relação aos pacientes. Então, sim, se a gente puder definir uma área prioritária, com certeza é a área que cuida de dados de pacientes. E olha, só trazendo um exemplo aqui, uma das máximas da LGPD é que a gente tem que cuidar dos dados necessários para a nossa atividade. Então, isso vai desde uma simples ficha de cadastro, que pede dados excessivos, dados desnecessários, que não são adequados, não são necessários para o procedimento que vai ser feito ali. Essa ficha de cadastro é uma ficha que está em desacordo com a LGPD, por exemplo. Sim. E, doutor, essa lei, ela se aplica a quais os tipos de negócios? A lei hoje, e essa é importante entender isso, ela se aplica a todo tipo de negócio. Ela não faz distinção entre pequena ou grande empresa, entre atividade da área da saúde ou atividade da área da mineração. Para a lei, isso pouco importa. O que importa para ela é se aquela organização, se aquela atividade usa dado pessoal. Então, se eu sou um cirurgião dentista que trabalho sozinho, mas eu tenho um cadastro de cliente, eu faço uma busca de clientes em redes sociais, eu me posiciono, pego leads pela internet, eu estou usando dados pessoais e a LGPD se aplica a mim. Então, desde o menor contexto, que é o profissional trabalhando sozinho, até o maior e mais complexo, distanciado da nossa área aqui, todos eles sofrem interferência da LGPD. Claro, Aretusa, cada qual com a sua intensidade. Mas a LGPD se aplica a todos esses casos, porque o que ela foca é se eu uso dado pessoal. Se eu uso dado pessoal no meu negócio, seja esse dado pessoal de um funcionário ou de um cliente, eu tenho que me adequar à LGPD. E quais são as penalidades em descumprir essa lei, né? Vamos falar nisso aí que chama a atenção do pessoal. Você tocou num assunto bastante curioso, porque quando a gente fala de penalidade, geralmente dói no bolso, e aí o pessoal liga o alerta de forma mais ostensiva, né? Opa, tá no meu radar aqui. E as penalidades da LGPD são bastante chamativas, tá? E até por isso que é curioso citá-las. O caso mais famoso que a gente vê lá na LGPD, e que geralmente sempre é citado, é a multa que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão fiscalizador, pode aplicar para processos internos não adequados à LGPD ou para vazamentos de dados. Multa que pode chegar a 2% do faturamento do grupo econômico daquela empresa ali, limitado a 50 milhões de reais por infração. Esse por infração aqui derruba qualquer expectativa nossa, né? Justamente, aí tenho mexe lá no meu mesmo. consultório 3 mil, 4 mil pacientes. Você imagina um vazamento de dados de 4 mil pacientes? Nós vamos entrar numa discussão muito ingrata de quantas infrações aconteceram ali.
Mas tem essas penalidades tão chamativas na LGPD, mas tem outras também que precisam estar no nosso radar aqui. E a gente precisa ligar o senso de urgência para isso, porque o cirurgião dentista, ele está, obviamente, vinculado a essas penalidades da LGPD? Sim, mas está também a outras. A gente pode ter um paciente nosso, ou um ex-paciente, indo no PROCON fazer uma reclamação de um procedimento que não deu certo. A gente pode ter uma ação judicial discutindo isso. E no caso do PROCON, que eu acabei de citar aqui, o PROCON pode aplicar multa por tratamento de dados pessoais não conforme a lei. Então, a gente tem, além das penalidades da LGPD, a gente tem vários outros órgãos reguladores, como o PROCON, o Ministério Público, que podem aplicar suas próprias penalidades. Então, tem um caso muito famoso aqui em Minas Gerais, tenho certeza que vocês todos conhecem ele, de uma grande rede de drogarias, que adotou uma prática que era: a gente vai lá comprar alguma coisa, chega no caixa e eles falavam assim: me passa seu CPF para eu te dar um desconto. Esse é um caso muito conhecido aqui em Minas Gerais. E esse me passa o seu CPF para eu te dar um desconto foi considerado uma prática abusiva pelo Ministério Público aqui e gerou uma penalidade para essa grande rede de drogarias de R$ 7.930.000. Então, esse é um bom exemplo que mostra para a gente que, quando a gente fala em penalidade, elas estão dentro da LGPD, mas estão fora dela também. E a gente tem que saber conduzir bem aí para não incorrer nessas penalidades. Mas é muito importante frisar que a LGPD não é sinônimo de penalidade. Ela é sinônimo de boas práticas. Ela é sinônimo de um novo patamar de transparência para os profissionais e para as organizações. A penalidade é só em casos extremos, realmente. E, doutor, qual a maior dúvida ainda que surge dos profissionais quanto à lei? Olha, as dúvidas hoje são das mais variadas sortes, tá? Mas uma dúvida constante é o seguinte: tá bom, eu entendi que a LGPD aplica ao meu negócio, eu sou cirurgião dentista, eu tenho que estar dentro do padrão LGPD, o que fazer? Né? Porque, como toda lei, ela não tem lá um passo a passo, um roteiro para que a gente possa seguir. Então, acho que a principal dúvida hoje que deixa todos nós numa certa insegurança, que nos tira um pouco dessa zona de conforto, é o que fazer, por onde começar. Né? O que eu vou enfrentar primeiro para poder estar adequado à LGPD, para que a minha prática profissional, para que a minha empresa, o meu consultório estejam aqui adequados. E essa é a dúvida, talvez a mais presente. E, na verdade, o que eu preciso dizer aqui, adequar-se à LGPD não é nem um pouco diferente do que passar por um processo de auditoria normal, que em organizações um pouco maiores, isso já como é que eu posso dizer? É feijão com arroz. É coisa super simples, super simplificada. Então, uma consultoria para se adequar à LGPD, o que ela faz? Ela olha processos internos daquele profissional. Como é que são os seus processos para lidar com dados pessoais? Chega um paciente novo, você pega esse modelo aqui, você preenche esses dados pessoais, como você armazena esses dados, com quem que você compartilha e quando você vai descartar esses dados. Ó, chegou esses leads aqui do meu perfil profissional de cirurgião dentista no Instagram. Ok, como é que você vai tratar esses leads? Como você vai convertê-los? E o que você vai fazer com esses dados pessoais? Isso me leva até uma outra questão muito interessante. É que, historicamente, para muitas pessoas, a gente vai sendo um receptáculo de dados. A gente vai guardando dado de paciente, ficha. E quando é que esses dados vão ser descartados? Quando é que chega o fim disso? A LGPD vem com essa obrigação também, que é definir o que a gente chama de ciclo de vida dos dados. Olha, vai chegar um momento em que esses dados não são mais necessários para nenhuma finalidade dentro da minha clínica. Então, a LGPD exige que eu faça o quê? O descarte desses dados. Então, acho que aí a gente consegue resumir bem
as principais dúvidas iniciais dos profissionais nessa área aqui, principalmente os profissionais liberais. Uhum. Então, enquanto esses dados não são descartados, eles têm que estar seguros. E a lei, ela permite isso, ela oferece essa segurança. Com certeza, com certeza. É muito comum nós dizermos que uma retenção prolongada de dados dentro de uma organização é considerada uma prática abusiva e pode ser penalizada, simplesmente porque eu estou retendo essas informações por um prazo prolongado, por um prazo que não deveria ser observado. Então, a LGPD vem colocar um pouco de limite nessas coisas, né? Olha, você vai usar esses dados enquanto eles forem necessários. Eu costumo dizer, para quem está começando a navegar nessa história de LGPD, que dá para a gente resumir a LGPD como uma grande ordem de transparência. Uma grande ordem de transparência, mas eu acrescento aqui, para não ficar falando muito no juridiquês, tá, Aretusa? E se eu quiser, você me corrija. Não, tá eu ótimo. costumo dizer que é uma ordem de transparência proativa. Não é difícil da gente entender isso. Eu preciso ser transparente no que eu faço. Ser transparente significa falar o que eu estou fazendo com esses dados. Olha, estou pegando esses dados, eu vou guardá-los aqui para o seu atendimento durante esse prazo. E não basta eu ser. A LGPD exige que eu demonstre isso. Então, que eu leve a informação, nesse caso, para o meu paciente, ou para o meu funcionário, ou para o meu lead, que vem de uma rede social, por exemplo. Então, eu tenho que adotar uma conformidade e uma grande virada de chave da LGPD é uma outra face dessa obrigação, que é a de demonstração. Por isso que eu falei em transparência proativa. Eu tenho que ser e tenho que demonstrar que sou. Então, eu tenho que levar essa informação para o meu paciente de forma ativa. Tenho que levar essa informação para o mercado, para os meus potenciais clientes, para os meus potenciais leads, de forma ativa e transparente. Não basta eu colocar lá no meu site uma política que, muito cá entre nós, a gente sabe que ninguém vai ler. Eu, enquanto organização adequada à LGPD, tenho que mandar isso para o meu cliente e falar, olha, dá uma lida nisso. Está numa linguagem simplificada, não tem juridiquês, não tem muitas páginas, não, mas está aqui a matriz do que é essencial. Com isso, a gente cumpre grande parte das nossas obrigações. Facilita o trabalho de todos. Com certeza absoluta. Com certeza. E querendo ou não, quando a gente olha essa questão um pouco de fora, né? Vamos tirar aqui, vamos fingir que não é conosco. Quando a gente olha de fora, essa transparência ela é desejável. Essa coerência entre o que se faz e o que se fala, ela é desejável. E, na verdade, a LGPD vem para afastar algumas práticas que pode ser que a gente até fazia, mas a gente sabia que era errado. Por exemplo, eu sou um cirurgião dentista, eu vou fazer agora um disparo de um e-mail marketing aqui, de um novo serviço que eu estou fazendo, ou de uma condição diferenciada. Vou lá e compro um mailing que eu não sei a procedência. Então, eu pego dados aqui de 25 mil potenciais clientes e mando para eles publicidade. A gente, mesmo sem LGPD, já sabia, de um modo geral, que isso não estava muito certo. Então, a LGPD vem para colocar esses marcos, essas balizas, e falar, olha, isso que você já sabia que não podia fazer, agora definitivamente não pode. Nós temos que agir com essa transparência. Então, começa a colocar um pouco de regra nesse jogo, porque era muito comum a aparência de que regras não existiam. Sim. E agora vamos falar um pouquinho, então, sobre o uso do Instagram, né? Os profissionais vão pegar os cirurgiões dentistas. Hoje a gente vê muita publicidade no Instagram, né? Então, para quem usa essa ferramenta de marketing, como é que a lei age aí? Olha, eu vou falar para você. O cirurgião dentista, talvez assim como o advogado, ele é um dos usuários mais ávidos das redes sociais, viu? As minhas redes sociais, por exemplo, eu recebo informação, lead, de cirurgião dentista com uma frequência muito grande. Por quê? Porque isso é bom profissionalmente para eles, né?
A gente sabe do retorno que isso gera. E a grande questão é, a LGPD não proíbe esse tipo de prática. Muito pelo contrário. Penso eu, até incentiva. Quando ele estabelece obrigações de transparência, a gente tem uma condição de fazer isso de forma muito mais ostensiva e tranquila. O grande problema da LGPD, com relação ao nosso posicionamento em redes sociais, é se eu vou pegar leads dessas redes sociais, vou converter isso numa base de potenciais clientes e vou ficar direcionando publicidade para eles. Essa é uma prática que não está adequada. Tá? Vou pegar aqui, eu tenho 10 mil seguidores no Instagram, por exemplo. Eu vou pegar o e-mail dessas 10 mil pessoas e vou disparar para eles uma propaganda por e-mail. Isso, à luz da LGPD, não pode ser feito. Mas o impulsionamento de publicidade ou a definição de público-alvo, ela está perfeitamente adequada à LGPD. Sabe por quê? Porque quando eu defino um público-alvo, aqui no Instagram, por exemplo, eu falo assim, olha, eu quero impulsionar essa minha publicidade aqui para o público X. Então vai ter de 13 a 65 anos, pessoal que se interessa por odontologia, ortodontia, e me ajuda aí, Arituza, com mais alguma coisa aí da área. Que se interessa pelo CRO. Tem muitas aí, né? Muitas funções a classe. Eu defini aqui interesses. E aí a rede social vai impulsionar para pessoas ligadas a esses interesses. Isso significa que eu, que fiz esse impulsionamento, não sei o nome e nem quem são essas pessoas. Então, essa é uma prática adequada que pode ser feita e a LGPD não se aplica a ela. É como se a gente fizesse uma publicidade para pessoas anônimas, por enquanto. Essas pessoas deixam de ser anônimas quando elas me procuram. E aí se tornam potenciais clientes. Aí, quando eu identifico essas pessoas, é que eu não posso fazer qualquer coisa com os dados dela. Eu tenho dois caminhos. Ou eu vou pedir autorização para ela para poder enviar publicidade ou para poder enviar uma oportunidade para ela, ou eu vou manter essa informação lá na minha base de dados apenas para o pretexto que a pessoa me procurou. Para um tratamento com um cirurgião dentista, por exemplo. Apenas para aquela finalidade. Se eu quiser desvirtuar a finalidade, eu vou precisar, como regra, pedir essa autorização antes. Sim. E agora nós vamos entrar num assunto também que a lei ela se aplica para divulgação nas redes sociais de casos de sucesso em reabilitação oral ou harmonização facial. Aplica. Esse é um caso muito, muito curioso, porque a gente vê muito case cirurgião dentista, né? O pessoal faz um grande trabalho e fala assim, eu vou divulgar porque o meu grande trabalho vai chamar a atenção. E a gente sabe que chama, né? Fica ali o antes e depois. O antes e o depois. Principalmente essas harmonizações que a gente vê com muita frequência, como dá uma diferença entre o antes e o depois, isso é muito chamativo. A gente não pode esquecer que nesses casos em que eu mostro lá o antes e o depois, eu estou expondo aquela pessoa. Então, não é porque ela é minha cliente, minha paciente, que eu posso automaticamente pegar e julgar os dados dela numa rede social. Posso usar a fotografia dela numa rede social. A gente precisa de uma pequena tratativa aí. No geral, eu vou precisar de uma autorização bem específica para isso. E essa autorização vai ter que ter os dados da própria pessoa, quais os meios em que ela está autorizando essa divulgação, por quanto tempo ela está autorizando essa divulgação. Então, a gente precisa, querendo ou não, é muito chato burocratizar o negócio. Mas se eu já atendi um cliente, ele já foi no meu consultório, ele tem uma ficha de cadastro, provavelmente ele tem até um contrato comigo. Não custa nada incluir no meu contratinho uma pequena cláusula com essa autorização, ou pegar um termo separado que vai cobrir ali meia página e pedir para ele dar uma autorização formal para a gente,
para que a gente não seja, para que a gente não incorra em penalidades. E as penalidades desse caso aí são várias. Estão dentro e fora da LGPD, porque a LGPD vai lidar com dados pessoais. Mas nesse caso do antes e depois, eu estou lidando com a imagem da pessoa. Em alguns casos... Pior ainda, né? É pior ainda, exatamente. Então a LGPD se aplica a esses casos, mas não só ela. Por isso que a gente tem que ter um cuidadinho adicional. É coisa simples, não é um contrato ou uma cláusula muito longa, mas ela é necessária para validar essa prática. Agora cita para a gente um pouquinho aí essas penalidades, o que pode ocorrer, algumas delas. Olha, desse tipo de penalidade, a gente pode pensar de imediato aqui no famoso dano moral. Né? Existe aí um mito do dano moral, mas se eu posso simplificar o nosso raciocínio aqui, indo para parar na justiça, o judiciário tem a tendência de reconhecer que o uso indevido da imagem ou o uso indevido de dados pessoais gera uma consequência que a gente chama de indenização por dano moral. E qual que é o valor dessa indenização? Esse valor é arbitrado diretamente pelo judiciário. Então, atento para um determinado caso concreto. A verdade é, quanto maior a exposição daquela imagem ali, maior é o dano. Então, a gente pode falar num dano simplificado de 3, 5 mil reais, ou até mais do que isso. Tem um exemplo que é de um caso já julgado, que ficou muito famoso aí no mês passado, de uma grande construtora, não é muito do nosso nicho não, mas o exemplo aplica direitinho para a gente. De uma grande construtora que vendeu imóveis, pegou os dados das pessoas que compraram esses imóveis e entregou para um escritório de arquitetura. E falou, olha, você fez o projeto para a gente? Entre em contato com esse pessoal aí. Eu acredito até que fizeram isso de bom grado, com boa intenção. Mas esse toma os dados de quem comprou, oferece o serviço de arquitetura, foi considerado uma prática abusiva. E o que aconteceu com esse processo? O juiz fixou uma indenização de 10 mil reais para uma pessoa. Simplesmente por isso. Esse é um bom exemplo, porque mostra para a gente que a LGPD não é uma questão de TI, de vazamento de dados apenas. É uma questão de regras de negócio, de regras de processos internos. Nesse caso, não teve vazamento de dados, ninguém usou os dados dessas pessoas para fazer fraude, não. O que foi errado ali foi uma organização compartilhar dados com outra. Então, para além da penalidade da LGPD, onde a gente está falando lá, que eu já disse aqui hoje, da famosa multa de até 50 milhões de reais, ou até mesmo da proibição de usar dados pessoais, que talvez é até pior do que pagar a multa, é proibir de usar dado pessoal. A gente tem essas indenizações. Então, a gente tem que... A verdade é a seguinte, a gente tem que fechar as janelas para essas oportunidades. A gente tem que evitar que isso aconteça com a nossa organização, porque, querendo ou não, a gente sabe que vai ter muito oportunista tentando explorar indevidamente essas questões. E a ninguém interessa ser vítima de uma ação mal intencionada dessa. Né? Mas a tendência, só para ficar claro, a tendência pacífica, tranquila, é de que o judiciário reconheça um dano moral nessas hipóteses. Então, daí é importante a gente estar de acordo com a LGPD, fazer um trabalho tranquilinho, aproveitar esse final de ano aí para colocar a casa em ordem, para evitar esse tipo de coisa no ano que vem. Mas lembrando que a LGPD já está válida desde setembro. Pois é, e tem muitos, eu ia perguntar ao senhor isso, tem muitos recém-formados, né, que estão preocupados em abrir seu consultório, começar a trabalhar logo, né, mas acabam aí se perdendo ou às vezes esquecendo realmente de adequar a essa lei, né? Isso acontece mesmo. Por uma necessidade, né, imperativa. O jovem profissional está ávido por entrar no mercado, tem conhecimentos ali muito frescos, quer colocá-los em prática. Em prática logo. Sim, e enxerga, claro, nas redes sociais
uma grande oportunidade de construir pontes com seus futuros pacientes, de construir pontes e construir reputação, né? Porque Sim. por mais bem qualificado que o jovem profissional seja, ele está dando início ali à sua carreira e à sua reputação. Então a rede social ela potencializa isso de forma impressionante. A gente tem que ter um cuidado muito grande. É difícil para o jovem ter esse cuidado, mas tem que ter esse cuidado para não incorrer nessas práticas que a gente chama de práticas abusivas, e já no começo da carreira enfrentar um problema desse. É como se diz, a pressa se torna inimiga da perfeição, né? Então tem que ir com calma, aprimorando. Tem que fazer mesmo, tem que aproveitar as redes sociais para poder divulgar o seu trabalho, construir a sua reputação, mas tem que fazer isso de forma consciente, sabendo que os processos dele que vão lidar com dados pessoais precisam ser pensados à luz da LGPD. E hoje tem conhecimento demais sobre a LGPD de graça aí, tem muita gente falando sobre isso. Claro, tem um conhecimento que não é às vezes tão qualificado, mas já tem condição da gente formar uma opinião sobre isso sem ter que recorrer a um curso ou a algo mais elaborado. Basta um pequeno cuidado, uma pequena sensibilidade. Eu acho que o meu avô era cirurgião dentista. A gente precisa de uma sensibilidade muito grande, falo isso pelo exemplo dele, para poder fazer uma intervenção, né, como o cirurgião dentista faz. Tem que ter uma sensibilidade grande. Pega um pouquinho dessa sensibilidade, coloque ela ali nas práticas de marketing, nas redes sociais, que tudo vai dar certo. Eu tenho certeza disso. Corre tudo bem. Bom, e agora para a gente firmar aqui, qual é o prazo para um consultório se adequar à lei? Qual é esse prazo, doutor? Essa é a pergunta que a gente não gosta de responder. Sabe por quê? O prazo foi dia 19 de setembro de 2020. Ele já passou. Então, hoje, aí fica difícil. O prazo foi dia 19 de setembro. Então já passou. Hoje, qualquer organização, seja da nossa área aqui ou fora dela, está sujeita a ser penalizada por não cumprir a LGPD. Então, sim, hoje o que não acontece é por uma mera coincidência, por uma mera tranquilidade de que eu não fui fiscalizado, de que eu não fui penalizado. Mas tudo isso pode acontecer. E aí não dá para a gente ter uma defesa de que depois eu me adequo. Aqui no Brasil teve uma grande discussão com relação a isso e gerou muita dúvida. Tá? Por que gerou dúvida? Porque veio vários projetos de lei querendo mudar esse prazo para o ano que vem, para 2022. No final das contas, a lei já está valendo desde o dia 19 de setembro de 2020. Então, pegou a gente de surpresa mesmo. O prazo que a maioria de nós achávamos que tínhamos para nos adequar à LGPD, esse prazo não existe. Já não tem. Não existe mais. Daí porque eu costumo dizer sempre com os meus clientes que é o seguinte, a gente estava correndo uma maratona, tranquilos, ali, vamos adequar, temos prazo. De repente, 19 de setembro. Então, de repente, é assim, 100 metros rasos, sprint final e precisamos chegar correndo. Isso aqui, infelizmente, aconteceu na nossa realidade aqui. Mas, assim, o importante, como em tudo na nossa vida, eu acho que é dar o primeiro passo. É dar o primeiro passo, depois da baby steps ali, um passinho a cada dia. Vai chegar no final do ano, a gente vai ter dado 365 passos e isso representa muito na nossa vida. O mesmo acontece com a adequação LGPD. Um processo de conformidade para um cirurgião dentista é um processo simplificado. Não é algo complexo. Sabe quem está, vamos dizer assim, com a faca no pescoço? Empresas, grandes empresas da área de marketing, ou grandes empresas da área do varejo. Mas não é a nossa realidade de um modo geral. Então, um processo de conformidade para o cirurgião dentista, trabalhe ele sozinho ou não, ele é simplificado. Então, dá para se iniciar e concluí-lo num prazo muito pequeno.
A gente dá consultoria para grandes empresas de um ano e meio para adequar. O cirurgião dentista vai passar longe desse prazo, longe dessa complexidade, mas é importante que ele dê esse passo. Até porque tem uma coisa muito importante na LGPD, que é o seguinte: se você tiver um programa de privacidade, ou pelo menos estiver construindo um programa de privacidade, isso reduz a sua multa. Então já é uma boa prática levada em consideração, que é muito importante para todos nós. Justamente. E qual é a dica aí que o senhor deixa para os nossos seguidores que estão aí nos acompanhando nessa noite, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo? Vou ter que puxar a sardinha para o meu lado aqui, tá? Segue lá o meu perfil. A gente tem várias dicas lá sobre como se adequar à LGPD, mas também com relação a isso, dê uma olhada no Instagram, no YouTube, na internet de um modo geral, sobre o que é mais importante para a sua realidade. Se você trabalha sozinho, se você trabalha com outras pessoas, e comece a olhar para o que você faz quando é que você lida com dados pessoais, informação de pessoa, nome, CPF, e-mail, medicamento que você receitou. Olhe como você está guardando isso e por quanto tempo. Se você conseguir amadurecer essa visão sobre o seu trabalho, você já vai poupar uma grande parte do processo de adequação. Você já vai ganhar muito tempo aí enxergando esses processos. É claro que organizações mais complexas, Aretusa, tem isso documentado, né? Tem manual, tem procedimento. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, olhe para dentro da sua própria atividade e enxergue ali como você está usando dados pessoais. A hora que você passar isso para um papel, você já vai ter ali grande parte do seu processo de adequação facilitado. Eu acho que essa é uma dica que a gente pode dar com muita tranquilidade. Porque a grande dificuldade hoje é quando a gente vai dar uma consultoria e a pessoa não sabe nem por onde começar. Então, enxergar como que os dados de meus pacientes estão entrando aqui para mim. Eles vêm por rede social, não, vêm por indicação. Eu estou usando esse modelo aqui de ficha de cadastro. Olhar, identificar isso no tempo e no espaço é muito importante. Isso aí é procurar o conhecimento, né, doutor? Exato, exato. Essa é a base da construção de uma adequação. E procurar o conhecimento nunca é demais, né? Justamente, né? Evita dor de cabeça. Com certeza. Evita dor de cabeça, evita penalidade, mas a gente pode olhar isso por um outro lado também. Se você me permite aqui, é aquela história do copo com água pela metade. Essa é a metade do copo vazia, né? A dor de cabeça que nós vamos ter. Mas a gente pode olhar a metade cheia do copo também e entender que uma adequação à LGPD é um diferencial competitivo. Tem uma coisa que a gente não falou aqui, até porque não deu tempo, mas é o seguinte: se eu, empresa, contrato um prestador de serviço que não está adequado à LGPD, eu, empresa, respondo por isso. Pensa o que não é o efeito disso dentro de um plano odontológico. Um plano odontológico... Então, no caso... Então, fala um pouquinho pra gente, nós temos aqui mais uns 3 minutinhos. Fala um pouquinho, então, pra gente aí sobre esse assunto que é muito importante. Sim. Eu ia dizer o seguinte, um plano odontológico, ele só pode credenciar profissionais que estão adequados à LGPD. Porque senão o plano responde por isso. A multa que vai lá para o profissional pode ser aplicada no plano também. Então, esse é um fator de quê? Da gente enxergar o fator de diferenciação, a vantagem que tem em se adequar à LGPD. Principalmente nesse momento em que quase ninguém está adequado. É um grande diferencial. É uma grande vantagem. Grandes empresas hoje já fazem até campanha de marketing baseado nesse grau de conformidade, que a gente chama de compliance. Isso se aplica às realidades menores também. As pessoas passam a valorizar cada vez mais a experiência que elas têm no atendimento e o respeito que nós, profissionais liberais, temos com os dados dela. Então, isso pode ser explorado pelo cirurgião dentista também como uma vantagem competitiva.
seja na elaboração de campanhas de marketing em cima da sua base de pacientes, seja na prestação de serviço para um credenciamento num plano odontológico ou até mesmo para a venda de serviços corporativos. Sim, ótimo. Ótimo ter lembrado, né? Porque esse assunto aí fechou o tema. E a nossa live vai estar salva no Instagram. Quem entrou depois, pegou nosso bate-papo aí no meio, mas no final, vai ter oportunidade de rever, né, essa live aí com o senhor. Então, infelizmente, acabou o nosso tempo. Foi muito bom, né, essa conversa. Com certeza acrescentou aí, aprimorou os conhecimentos dos nossos profissionais da odontologia. E as portas estão abertas aqui para o senhor também, para trazer novidades para a gente. Fiquei muito feliz com o convite que vocês me fizeram. Foi um prazer enorme estar aqui para a gente bater esse papo sobre isso. É um tema importante, é um tema necessário para todo mundo. E a gente precisa desmistificar. Não tem dificuldade na adaptação da LGPD, não. Tem um processo necessário e todo mundo está passando por ele. Então, obrigado pelo convite. Parabéns por levar essa informação para o cirurgião dentista aqui em Minas. Parabéns por essa iniciativa e esse cuidado. É isso que deixa a gente mais feliz do que nunca. E contem sempre comigo que for necessário. Obrigada, viu, doutor? O CRO-MG agradece muito mesmo aí sua participação aqui conosco nessa noite. Muito obrigada, tá? E obrigada a vocês também, né? Que seguiu a gente aí, ó, até agora também, escutando as informações, ouvindo aí esse tema tão interessante. Obrigado, uma boa noite para o senhor, boa noite para todos. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Tá, tchau, obrigada.